A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, mais um vídeo pelo canal Crescendo em Cristo, né? Estamos trabalhando aí na fé, né? Estou fazendo uns vídeos aí que vão para outras playlists, né? Estou idealizando aí, mas por enquanto a gente está trabalhando na fé, né? Dos princípios elementares da doutrina de Cristo, né? Então, queria dar uma continuidade nesse assunto, é, porque é assunto pertinente. É um assunto que nós temos que estar embasados diuturnamente. Como há 10, 15 anos atrás eu estava, preciso estar agora, mais ainda. E cada vez que eu retorno a esses estudos, que eu trabalho nesses estudos, mais eu aprendo e mais eu me alimento disso, sabe? Por isso eu indico os irmãos sempre estar fazendo esse retorno aos estudos, essa participação nos estudos, sabe? Nossa, tem um cachorro que está latindo ali desesperadamente. Eu acho que é o Thor, o cachorro da minha filha. Vamos lá, então. Eu quero trabalhar hoje a questão de. Deixa eu ver aqui no que eu tinha parado. No que eu tinha parado. No que eu tinha parado. Ah, aqui está. A fé ela não deve ser baseada em sentimentos, nós já vimos, né? Que eu falei sobre Jó, se eu não me engano, falei sobre Jó, não me lembro se eu falei, que agora você retornar rapidamente lá, Jó, havia uma teologia lá que Jó estava passando uma dificuldade muito grande, ele, né, porque veio sobre Jó todas aquelas situações pertinentes ao livro de Jó. Quem não leu, leia lá para ler. Mas o que aconteceu? Ele perdeu a família, ele foi perdendo tudo, a fazenda, os gado, tudo. Ele pegou até umas feridas que ele se coçava com um caco de telha e tal. E os amigos de Jó se levantaram para apontar o dedo para ele, dizendo: é por causa disso, você está em pecado, isso e aquilo. E essa teologia da acusação, de que você está passando isso porque você está em pecado. E até mesmo Jó, ele chega um momento que ele. Deixa eu pegar aqui. Até mesmo Jó chega um momento. Quer ver aqui? Deixa eu pegar aqui. Salmos, Salmos. Minha vida está marcada daí, aqui, Jó. Vamos pegar Jó 22, 23, 23. Jó 23 aqui, ó. E respondeu Jó e disse: ainda hoje a minha queixa está em amargura, a violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Olha como estava severa a situação de Jó, né? Ah, se eu soubesse que eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. No tribunal que chega a juiz, né? Porque quem pode julgar é Deus. Né? Daí ele fala assim, no 6, 23, 6. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. 7. Jó tem ciência da onipotência, onipresença, né? E onisciência de Deus. E no 7 ele fala assim: ali o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que se me adianto, ali não está. Se torna para trás, não o percebo. Perceber é uma faculdade da alma, né? Tanto do corpo como da alma. Eu percebi pelo ouvido que está ali, ou percebi por um sentimento que está ali, sabe? Então, percepção não é uma faculdade da alma. Daí, se eu pego a mão esquerda, não o vejo, né? Olho, não o vejo, olho, mão, tato. E se encobre-se a mão direita e não o diviso. Isso ainda é mais profundo, porque a gente está numa camada de revelação aqui, nós estamos falando de uma revelação aqui em questão de sentimento, de percepção,
né, que Jó está falando que ele não percebe isso e aquilo. Mas quando fala da mão esquerda aqui, mão esquerda geralmente é a mão do juízo, e mão direita é a mão da misericórdia. E quando acontece misericórdia, ele não percebe. E quando acontece juízo, ele também não percebe. Então, embotado que está o sentimento dele, a percepção de Deus dele. Mas daí ele vem com uma outra teologia, um outro entendimento aqui. Ele fala aqui no 10, ele fala assim: mas ele sabe o meu caminho, prove-me e sairei como ouro. Então ele entende que o que ele está passando, o que Jó está passando, Jó entende que é por provação. Prove-me e sairei como ouro puro. E isso nos leva lá para 2 Coríntios, onde Paulo ele passa por esse nível de provação, onde ele e todos nós, é importante a gente frisar isso, nos achegamos a Deus confiando em nós mesmos, nos nossos sentimentos. Eu estou olhando, eu estou sentindo, eu estou vendo, eu estou sentindo emoções também, tristeza, dor, choro, alegria. Então nós nos confiamos nessas coisas do corpo e da alma, mas Deus quer que nós nos confiemos no Espírito, porque o Espírito Santo ele testifica com o nosso Espírito, né, lá no interior. E aqui em 2 Coríntios, Paulo também recebe um tratamento de purificação, um tratamento para que ele comece a perceber Deus de uma maneira diferente. 1 Coríntios 1, versículo 9, fica explícito isso. Um pouquinho para frente ele fala assim: sobreveio tribulação, dificuldade sobre ele, tais que até da vida se desesperou. O nível de tribulação que veio sobre ele, como foi para Jó, lá onde a gente leu. Mas daí no 9 ele fala assim: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós. Para que isso? Para que nós não nos confiemos em nós mesmos, mas em Deus, tá entendendo? Mas em Deus que ressuscita os mortos. Aí nós vamos entrar no nível de fé. Nós não vamos confiar mais nas percepções físicas e almáticas nossas, mas na fé, na palavra de Deus, em Deus, né? Então Deus faz esse trabalho porque nós muito trabalhar em relação a tribulações, provações, para que a gente não confie mais em nós mesmos. Nós percebamos que o confiar em nós mesmos, nos nossos sentimentos, nos nossos sentidos, é falho. Embora pareça reais, palpável, mas é falho. Então, e se nós depositarmos, alçarmos, nos apoiarmos, nos estribarmos no nosso entendimento, como fala em Provérbios, nós vamos falhar. Porque nós vamos ver pela emoção: nossa, que dificuldade, agora eu estou morto, isso, aconteceu aquilo e tal, não sei o que, olha o temporal que está vindo e tal. Mas quando a gente confia em Deus, a gente deposita em Deus a nossa confiança, aí é outra coisa. Mas até então nós confiamos em nós mesmos. Por isso nós somos levados a extremos para que possamos confiar em Deus. E finalizando aqui em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, daí no 4, versículo 18, ele fala assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Então ele já subiu, ele começou a caminhar por fé aqui já. Aí, tá bom? Então, em relação aos sentimentos. Então a fé tem que ser baseada na palavra de Deus, né? 2 Coríntios 5,17, nós já estamos no 5 mesmo, 5,17. Vai falar assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então se lembra que na aula passada, na conversa passada nossa, eu falei sobre... Então, isso é mais fácil. Tinha um outro aqui que eu não sei onde que está agora. Mas, o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Vamos para o homem espiritual aqui de azul, cor da cura. Verde, cor da esperança. Vamos por aqui. Como homem carnal, verde, homem espiritual, verde, porque cor da esperança, espera chegar no estado de homem espiritual, curado. E aqui na caneta aqui preta, a gente usa como homem natural. Não conhece a Deus, né? Não conhece a Deus.
Mas aqui, como nós lemos em 2 Coríntios 5,17, ele já é uma nova criatura. Nova criatura mas ainda é carnal. Mas ele vai passar espiritual. E lá, o homem carnal, ele não discerne as coisas do espírito, o homem natural. Você vê lá, 1 Coríntios 3, 2, finalzinho do 1 Coríntios 2, aqui, ó, 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece em loucura. Então, nesse estágio aqui de nós, quando somos naturais, as pessoas que estão no mundo, não adianta discutir, irmão. É loucura para eles. Eles vão falar que nós somos, que a Bíblia, as coisas de Deus é fábula, são coisas que não existem, né? Eles, não, nossa, já tá cheio de erro, como é que vocês acreditam nisso? Tá, entendeu? E aí nós também éramos assim, porque nós estávamos nessa condição. Mas daí quando a gente nasce como uma nova criatura já é diferente, a gente já tem conexão com Deus, embora o objetivo de Deus seja levar nós a ser homem espiritual, né? Nós já somos carnais ali. Daí, no próprio 1 Coríntios 2, ele fala ali que o homem natural não compreende as coisas de Deus, mas no 15 ele fala assim, mas o que é espiritual discerne bem tudo, né? E ele de ninguém é discernido. E por que isso, homem espiritual? Como que é o homem espiritual? As palavras de Deus é espírito e vida. Isso tem que ficar muito claro. Por que o homem espiritual discerne bem tudo? Porque ele compara as coisas do espírito com as do espírito. Olha, ele fala aqui, ó. No 14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, se discernem pela Bíblia, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo, tá? Então, o nascer de novo nos proporciona essa medida de fé também já, né? Então eu peguei aqui que a fé tem que ser baseada na palavra de Deus, né? 2 Coríntios 4,18, nós estávamos em 2 Coríntios 5,17, no 4,18 vai falar assim, ó, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Por quê? Porque as que se veem são temporais, têm um tempo determinado, mas as que não se veem são eternas. Isso é muito importante a gente entender. Um pouquinho para frente a gente vai ver dois tipos de fé. A fé de Tomé, que ela precisa pegar, palpar para ver, ela necessita de sentimento. E a fé de Abraão, que é uma fé que crê no impossível, sabe? Então isso é importante a gente entender também. Existem esses dois níveis de fé. Então tá. E no reino da luz, quando nós passamos para o reino da luz, deixa eu ver se dá para mostrar ali. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Apesar de estar longe, eu não quero deslocar a câmera. Reino das trevas. Reino das trevas aqui embaixo. Reino da luz aqui em cima. O plano de Deus era que a gente sempre tivesse no reino da luz, mas pela desobediência de Adão e Eva no jardim do Éden, decaiu-se e passou a ser do maligno, né? Entrou a morte, entrou a corrupção, até que Cristo desceu, morreu de cruz e nos ressuscitou, e ressuscitou nós com ele, que está lá em Romanos 6. E nós nascemos como nova criatura. Então, e aqui no reino da luz, quando nós nascemos de novo, as coisas são diferentes. Aqui nós somos nova criatura, não somos iguais que estão aqui, que são as naturais, e aqui são as espirituais. No momento carnais ainda, porque tem uma bagagem daqui que a gente carrega para cá, a qual com o tempo nós vamos nos despojando do velho homem e nos renovando na nossa mente, nos revestindo do novo homem, que se transforma de dia em dia, tá bom? Pelo conhecimento de Deus nas Escrituras. E aqui
a gente no reino da luz, quando nós adentramos, é diferente, que é o que a gente vai ler aqui agora, 4:18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou com Ele, consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Não era esse que era para ler, Jorge? Era... que eu ia falar era Romanos 14:23. Então, no reino da luz, tudo que nós atuarmos e andarmos aqui, que não prover da fé, é pecado. Lembrando que a palavra pecado é hamartita, amartia. Amartia significa... Deixa eu ver se funciona isso aqui. Aqui tem um alvo, né? O alvo é bem aqui, ó. Amartia é nós errarmos o alvo. Temos que acertar o alvo. E o alvo é quem? Cristo. Andar com Cristo. Andar em Cristo. Porque Ele é a provisão de Deus para nós. Ele é o descanso. Ele é o nosso refúgio. Cristo é a terra prometida. É em Cristo que nós vamos estar. Né? Nós não vamos deixar de ser pessoas individuais. E vamos fazer parte do corpo de Cristo. Porque o que foi ressuscitado foi o corpo de Cristo. E nós, no corpo de Cristo, ressuscitamos com Cristo, que fala em Romanos 6. E quando a gente começa a conhecer esses entremeios, nós vamos nos enchendo com a fé. A medida de fé que nós recebemos vai crescendo. E nós adentramos nessa nova vida pela fé, mas a continuidade também é pela fé nessa nova vida. Então eu vou ler o Romanos 14:23 para a gente ver que tudo que não provém da fé é pecado. Romanos 14:23. 14:23. Meus dedos estão me grudando nas folhas, meus irmãos. 14:23. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. A parte B desse versículo, ele está falando ali sobre a liberdade que nós temos com Deus, né? E é tremendo isso aqui. Inclusive, em Romanos 14:5, ele vai falar assim: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Porque aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz, por exemplo, o sábado. Aqui ele está falando em relação a isso. Aquele que guarda o sábado, guarda para quem o sábado? Para o Senhor, no entendimento dele. Ele está guardando o sábado para o Senhor, que vem lá da lei. E não é errado, meu irmão. É bênção, porque ele está fazendo para o Senhor. Mas Paulo continua aqui. Ele fala assim: então, aquele que faz caso de dia, que ele se importa com o dia, para quem que ele faz isso? O Senhor faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graça a Deus, e o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Você está entendendo? Então é isso. Né? Se você guarda, é para o Senhor que você guarda. Se você não guarda, é para o Senhor também que você guarda. Porque no meu caso, que eu não guardo, não tenho a guarda do sábado com um específico, um mandamento, eu tenho uma visão diferente sobre isso, que isso é uma figura e sombra de coisas futuras. Eu faço isso para o Senhor, porque para mim o sábado é Cristo. Tá entendendo? E eu não julgo quem guarda, porque quem guarda, guarda para Deus também. O que não pode é ele falar que eu não vou ser salvo porque eu não guardo. Tá entendendo? Aí ele já está entrando em desacordo com as Escrituras. Tá entendendo? É mais profundo isso. E se Deus quiser, a gente vai fazer um vídeo sobre isso, bem explicativo, e vai ser bênção, né? Não ofendendo ninguém, com o maior respeito com todo mundo, né? Tanto os que guardam, como os que não guardam, somos irmãos em Cristo, entendemos de maneira diferente, né? Então tá. Deixa eu ver aqui.
Então, que nem eu falei aqui, ó, um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Então, um faz diferença entre dia e dia e outro julga iguais todos os dias. Mas o que faz diferença entre dia e dia é para o Senhor que faz isso. E o que julga iguais todos os dias é para o Senhor que faz isso. E cada um esteja seguro em seu próprio ânimo. Olha que lindo isso. Conciliação, Ministério da Conciliação. Agora eu entendo, porque não foi à toa que eu li esse aqui, ó, que não era para mim ler o Romanos 5, 18. E, irmãos, perceba, eu não ia ler esse, que não era para ler isso daqui, porque era para me ler o 14, 18, né? O 14, 23, que era para mim ter lido. Mas do nada eu li o 14 e 18. Você lembra? Porque antes de você voltar no vídeo, já ia. 14 e 18 fala assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Reconciliação, irmão, não é briga. Você está entendendo? Não tem que ficar brigando com ninguém aí. Não. O que eu puder auxiliar para o irmão ser salvo, que bênção. Mas eu tenho a certeza da minha fé. E se o irmão tem a certeza da fé dele, que bênção. Tá bom? E o irmão vai analisar o meu vídeo. E se por acaso pelo meu vídeo ele, nossa, que bênção, eu creio assim. E se eu analiso os outros vídeos e se eu achar, nossa, isso que bênção. E também, glória a Deus, nós não escrevemos isso com caneta. Porque é Deus que está no negócio, sabe? Mas a gente está ancorado na fé em Cristo. E isso é maravilhoso. Quer ver como a gente vai ver nos outros versículos essa diferença também? Aqui, ó. Então, aqui mesmo. Então, eu peguei aqui Gálatas 6,15. Por que isso? Porque olha aqui, ó, você está entendendo como há uma distinção aqui de uma nova criatura, que nem eu falei para você, porque aquele que nasceu de novo, aqui, ó, é uma nova criatura. Ele estava no reino das trevas aqui, cujo príncipe é Satanás, o reino desse mundo, né? Esse mundo jaz no maligno. Efésios 2 ali vai falar o príncipe da potestade do ar. Mas daí ele nasce de novo, porque ele ressuscitou com Cristo. Cristo se fez homem, homem maldito, porque nós estávamos sob maldição nesse reino, e ele, né, ele levou nas suas costas todas as nossas enfermidades, nas suas pisaduras fomos sarados, e ele foi ressuscitado, e com ele nós fomos ressuscitados no seu corpo. Quer ver eu falar sobre isso, irmão? Está Romanos 6 aqui. Ó. Irmão, eu quero que o irmão fique ofendido ou fique me julgando por conta da minha Bíblia, que é velhinha. Eu tenho a Bíblia nova, irmão. Aqui eu tenho uma Bíblia nova lá, tem outra Bíblia, mas eu gosto muito dessa Bíblia aqui. Por isso que eu uso a minha velhinha aqui, tá bom? Olha aqui, ó, o que eu falei para você, aqui é Romanos 6. Romanos 6. Já voltamos ali, daí, Romanos 6. Romanos 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado. Como viveremos ainda nele? Por que nós estamos mortos para o pecado? Aí o Paulo vai falar assim, ó, ou não sabeis, ou você não sabe, ou você, Jorge, não sabe isso. O que, Paulo, que eu preciso saber que é importante? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Na sua morte. Mergulhados, imergidos na sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quando Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória de Deus, que é o Espírito Santo, andemos nós também em novidade de vida. Porque foi efetuado. E aqui em Romanos 8, olha o que fala aqui, ó. Eu não vou continuar aqui, mas eu vou ver aqui em Romanos 8, olha aqui, ó.
Esse, o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus. O Espírito de quem que ressuscitou a Jesus? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, dos mortos ressuscitou a Jesus. Habita em vós, ressuscitará também os vossos corpos mortais. Esse é o Espírito de Cristo, esse é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. O que acontece? Ele vai ressuscitar nós, vivificará, vai trazer vida, vivificar é trazer vida, onde habitava a morte, o corpo morto. E isso fala daqui também, desse processo. Ele vai dar continuidade, não é só nesse primeiro momento que eu vi depois lá, não. Ele paulatinamente aqui, nessa caminhada nossa aqui, ele vai trazendo vida, como vai ficar bem claro no nosso estudo, na continuação sobre isso, e é muito importante a gente entender isso, né? Mas agora vamos lá no que eu falei, né? Então, Gálatas 6,15. Porque nós somos nova criatura, que nem eu falei. Então nós saímos daquele estágio lá, com Cristo, e passamos a ser nova criatura, né? Gálatas 6,15 ele vai falar assim, é interessante isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Para mim foi muito importante, e eu creio que por irmão vai ser também. Assim, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Olha isso. Por que isso? Por que ele fala isso? Porque havia muita contenda e discussão entre os judaizantes querendo que os novos convertidos, os gentios que recebiam a Cristo, eles se circuncidassem para seguir a lei de Moisés. Você está entendendo? Porque o que fazia a pessoa pertencer ao povo de Deus, o povo judeu? O que fazia? Era a circuncisão. Lá na lei a gente vai ver. Se você circuncidava, ela era obrigada a guardar toda a lei, porque ela se circuncidou. Ela fez parte do povo judeu. Só que agora, as novas criaturas têm a circuncisão de Cristo, que é no coração. Que é a realidade da figura, da sombra da circuncisão do passado. Você está entendendo? Mas há uma transição de aliança. Porque os que estavam circuncidados, eles queriam que todo mundo se circuncidasse. Está entendendo? Mas Paulo fala assim, ó, que nem a circuncisão é alguma coisa, e nem a incircuncisão é alguma coisa, mas sim o ser uma nova criatura, o sim viver o que Cristo quer que a gente viva, e sim o ser uma nova criatura, demonstrar que é uma nova criatura, ou vivenciar essa nova criatura. Isso é importante a gente entender. E essa transição. Quem estava circuncidado continua circuncidado, irmão. Lá. Mas quem não está circuncidado não precisava circuncidar. Essa era a peleja. E isso fica muito claro aqui em Gálatas. Olha, Gálatas 6, ele começa assim. Ó. Gálatas 5. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Nos libertou, não torneis a meter-vos debaixo de jugo da servidão. Que é o jugo da lei. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Não foi o que eu falei? Se deixou circuncidar, você vai ter que guardar toda a lei. Não. Porque daí há um trabalhar da lei. Mas nós chegamos a Cristo. Você está entendendo? Se deixar circuncidar é viver na sombra, na figura, mas nós já estamos na realidade. Então, o ser uma nova criatura é essencial. E daí eu li o Gálatas 6,15, né? Deixa eu ver. E o 5,6, Gálatas 5,6 fala assim, ó, porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor.
Não é a marca que tem virtude alguma da circuncisão, e nem não ter a marca da circuncisão, mas sim uma fé operante, a fé viva, obras de fé. Porque a fé sem obras ela é morta. Diga-me, me mostra a tua fé sem obras, que eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Tiago fala, nós vamos ver isso na sequência. Então isso é muito importante, não é utópico o negócio, não é utopia. Ah, eu acredito, então só... não é assim, você tem que demonstrar. Como que você vai demonstrar? Sabe? Por que, irmão? Por que tinha os 10 mandamentos lá no passado? E por que a gente tem que ser assim agora? Porque Deus ele quer que nós tenhamos a natureza de Cristo. Quer ver aqui, ó? Olha aqui que importante isso aqui, ó. Olha aqui, olha isso, irmão. Quer ver aqui, ó? 2 Pedro 1:4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, ou o entendimento, e assim vai ali. Por quê? Irmão, qual que era o objetivo de, vamos pegar lá o mandamento, não matar? Qual que é? Ser igual a Deus. Deus não gosta de que matem. Deus não mata. Não mentir, porque Deus é a verdade. Sabe? Não adulterar, por quê? Porque Deus é fiel. Você está entendendo? E aqui no Novo Testamento não tem que a gente tem que ser fiel? Tem. Fiel para com Deus, fiel para com nossa esposa. Não tem que a gente não, para não mentir? Diversos textos tem aqui. Não tem para não idolatrias? Pega lá 2 Coríntios 6. Todos os mandamentos estão aqui na nova aliança. Sabe? Então, quando a gente começa a perceber, Cristo vai estar sendo formado em nós. Eu oro para que Cristo seja formado em vocês. Paulo fala assim, eu tenho dores de parto. Sabe? Olha o trabalhar. Cristo vive em mim, não mais eu. Está entendendo? O Cristo foi formado nele. A natureza de Deus. Que benção, né? Isso. Então tá, vamos continuar para a gente não parar. 1 Coríntios 7, 18 e 19 eu peguei também aqui, só para a gente ter uma noção. Eu não quero adentrar nesse assunto polêmico aqui agora, porque eu tenho no meu canal aí uns vídeos sobre transição de aliança. Até eu preciso terminar aquele vídeo lá. Aqueles vídeos lá, tem uma sequência de vídeo lá sobre transição de aliança, e eu preciso fazer um flash lá. Eu estou sem tempo, eu tô com a rádio, eu tô com um programa na TV, eu tô com algumas coisas, então eu também tenho minha parte na igreja, lá que eu faço, e fora das coisas seculares, né? Então acaba sendo corrido, mas eu vou terminar lá, mas assistam lá para vocês verem, tá? Então, 1 Coríntios 7, 18 e 19 vai falar assim, ó. É alguém chamado estando circuncidado? Você lembra que eu falei já hoje? Que está circuncidado permanece circuncidado. Mas quem não está circuncidado não precisa circuncidar. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. Olha falando aqui. Porque a circuncisão é nada e a incircuncisão nada é. Mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Por quê? Porque esses mandamentos de Deus que vai demonstrar que nós somos uma nova criatura. Os mandamentos de Deus, e daí embaixo ele fala assim, quer ver? Fosse chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Olha aí que ele fala sobre qual jogo que ele está. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo.
Fosseis comprados por bom preço, né? Ele vem falando ali. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, no versículo, capítulo 9 do 1 Coríntios, nós estávamos no 7, né? Agora no 9, olha o que ele fala aqui, ó. Eu fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei. Daí, porque se circuncidou tem que guardar a lei, né? Como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Como se estivera debaixo da lei, para guardar os que estão debaixo da lei. Mas olha o que ele fala no 21 do 1 Coríntios 9. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei, debaixo da lei de Cristo. Então você precisa conhecer a lei de Cristo. Por isso no meu canal também tem uma playlist que fala sobre a lei e a graça. Lá tem todos esses vídeos, uma playlist completa, graças a Deus, excelente. Olha, irmão, foi diferencial na minha vida entender esses assuntos, sabe? Nossa, fluiu muito a minha vida, graças a Deus, depois que eu comecei a conhecer essas coisas. Então, então é isso aí, para com Deus debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei, né? Fiz como fraco para os fracos e assim vai. Então olha que forte isso, irmão, sabe? Tu tem a lei de Cristo, né? Então Deus ele tem uma doutrina, ele tem a palavra lei, a lei a gente já reporta para 10 mandamentos, mas lei ela tem uma abrangência muito grande. A lei é doutrina, nossa, quando você vai pegar o verbo lá em Ará, você vai ver que até chuva é como chuva, sabe? Então tem muita coisa pertinente nesses contextos. Então, por exemplo, se eu pôr uma lei aqui, ó, vou pôr uma lei aqui, essa xícara tem que ficar aqui, ó. Então eu coloquei uma lei aqui, ó. E eu tô falando que aqui, agora é lei isso aqui, ó. Então agora eu pus um mandamento aqui, tá entendendo? Mas a pessoa, nós já nos reportamos como os 10 mandamentos, e quando Paulo fala de lei, nem sempre ele está falando disso. Às vezes ele pode estar falando de lei como a Torá é lei. Ele pode estar falando de lei dos 10 mandamentos, e tem todos no contexto do isso. Como ele pode estar falando de obras da lei, que são as obras do tabernáculo lá, que punham para o jugo de servidão. Sabe? Então tem vários contextos. Então você tem que se dedicar mais para você saber e não formar heresia em cima de tudo isso, sabe? E andar por caminho errado, que não vai agradar a Deus. Então tem que ter muito cuidado com isso, sabe? Tem que ter um carinho muito especial para caminhar com o que Deus quer que a gente caminhe, né? Então tá. Já vimos esse aspecto da nova criatura, né? E essa nova criatura, pela fé, ela vai começar a se destacar, não tendo circuncisão nem incircuncisão, mas ela vai apresentar frutos de justiça. Frutos de justiça, de fé, né? Não obras mortas, mas obras de fé, obras de justiça. E isso é maravilhoso. Tem vários contextos sobre isso que a gente vai aprofundar mais. Não quero deixar esse vídeo muito grande também, está com 38 minutos. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. 2 tipos de fé em contraste, né? A fé natural de Tomé, eu já falei. A fé de Abraão é muito importante também. Nós dizemos sobre isso. Eu ia dar uma aprofundada nisso, mas vou pensar, talvez na outra aula eu dê aprofundada, porque é power isso. Perceber essa dinâmica da fé de Abraão. Mas vamos dar um seguimento aqui. A fé verdadeira da Bíblia requer ação, né? Tiago 1, 22 ao 25. A fé verdadeira da Bíblia requer ação. Ação. Oração. Orar e ação. Tiago, que eu falei, né? 2, 25. Vamos lá. Não, Tiago 1, 22 ao 25. 1, 22 ao 25. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos.
cumpridores. Quando um está brigando se é da circuncisão, se é da circuncisão, você está caminhando com Cristo. Fazendo a obra, eu não posso descer para discutir com vocês. Tem uma grande obra para fazer. E é maravilhoso isso, irmão. Sabe? E eu amo pôr a mão no arado, sabe? Eu mandou um momento agora, olha, para compartilhar com vocês. Eu estou ministrando 70 crianças, cara. Que é adolescente de 11 a 17 anos. Tem problema com droga. Eu estou levando a palavra verdadeira do amor de Deus para eles. Sem falar que é da circuncisão, da religiosidade. Não. Sabe? Eu busco fazer várias coisas no amor, assim, sabe? E as pessoas olham e falam, nossa, esse cara é diferente, cara. Esse pastor é diferente, essa pessoa é diferente, entendeu? Ele não é religioso, mas ele também não é sem religião, né? Não no termo pejorativo de religião que falam hoje em dia, porque é religar com Deus, ter conexão com Deus, né? Então, serem cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-os com falso discurso, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de quem tal era, né? Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, lei perfeita da liberdade, a lei de Cristo que eu falei lá atrás, na minha playlist tem sobre isso, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Né? Então, você está vendo? Tiago 1, 22 e 25 a gente leu, né? Requer ação a fé. Tiago 2, 14 ao 26. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não fizer obras, e não tiver obras de fé, porventura a fé pode salvá-lo? Olha a pergunta que ele faz. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fortalecei-vos, e lhes não der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Me dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Está entendendo? Você consegue entender que uma coisa acompanha a outra, meu irmão? Irmão, não vai no discurso vago das pessoas que estão falando aí, você creu e está tudo certo, você já crê, você já tem fé, está tudo certo. Irmão, pelo fruto conhecereis as árvores. Ponto. Ponto, irmão. E não quer dizer que você não vai dar um deslize, uma pecada uma vez ou outra, mas é acidente de percurso. Quando eu era pequenininho, não sabia andar, que a minha mãe estava me dizendo, eu ia andar, caía, vivia mais no chão, gatinhando do que andando. Mas depois que eu aprendi a andar, eu não deixei de dar uma tropicada ao outro. Às vezes tu pica, tu pica e cai. Principalmente quando a gente vai fazer uma coisa, pular um muro, fazer um negócio lá, uma arte aí, né, da vida. Escorregou, caiu, bateu o joelho, fez uma coisa, caiu, mas já levanta de pé de novo e vai. É assim. Acontece uma coisa ou outra, você, meu Deus, Pai, me perdoa, Senhor, o que eu fiz, Senhor? E já a memória de arrependimento já está criada, meu irmão, sabe? O arrependimento de obras mortas, esse é um princípio que a gente já está em cima dele pautado, já. Pai, eu não aceito isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu não quero isso para minha vida, não, Pai. Meu Deus, o que eu preciso fazer, Senhor? O que é um jejum? E vai, meu irmão. Eu preciso contar para alguém para me ajudar em oração, se eu não der sozinho, vai, meu irmão. E não fica, apresenta fruto, se conecta na árvore, a cacete vai vir na árvore, a videira, João 15. Tá bom? Né? 44, vou terminar, irmãos. Então, a fé sem obras é morta, né?
Que Abraão teve fé, mas Abraão mostrou a fé dele pelas obras. Tinha que levar Isaac lá, ele pegou Isaac e conduziu lá, e ergueu até a faca. Deus, não faça isso com a criança. Daí Deus, opa, você tenta ela. Tá entendendo? Irmão, Deus que te abençoe. Nós continuamos daqui na próxima aula, tá? Guarda essas palavras no coração aí, se alicerça nisso, né? Vamos viver isso dentro do nosso coração, no dia a dia. Guarda isso no teu coração. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão é alguma coisa, mas sim o ser uma nova criatura. Enquanto estão discutindo, para você, eu estou fazendo o que Deus quer, que agrada ao meu Pai, que agrada ao meu Senhor. Estou demonstrando a minha fé pelas minhas obras. Daí quando a gente viu lá, eu vou tentar mais depois lá Pedro, lá, porque é muito maravilhoso, lá, 2 Pedro, mistura a tua fé, né, a virtude, e a virtude é a ciência, que é o conhecimento de Deus, e vai indo ali, sabe, vamos tentar, vamos desleixar isso daí, bem destrinchado, isso aí vai alimentar, esse alimento assim, vão comer as fissuras, tudo do cordeiro, assim, vão ficar forte, e tirar do fermento da casa, né? Chole de Páscoa e Erasmus. Irmãos, Deus que abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que essas palavras sejam como sementes conduzidas pelo Senhor, Pai amado, como uma brisa suave, Senhor Deus amado, e sente no coração fértil de cada um que está assistindo nesse momento, Pai, inclusive no meu, Senhor Deus amado. E essas sementes depositadas ali, Pai amado, elas vinguem, Pai, elas criem raiz, Senhor Deus amado, ali, e nasçam, Senhor Deus amado, e cresçam, Pai amado, e se tornem frondosas árvores frutíferas, Senhor Deus amado, e com uma sombra maravilhosa para os que estão ensolarados, Pai, os que estão padecendo no sol, Pai amado, com fome e com sede, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, eu entrego nas tuas mãos essa aula, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Continua, Pai. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus.